Glória ao Pai, glória ao Filho e glória, Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmo 123, no capítulo 1 ao capítulo 4, que diz assim: Elevo meus olhos a ti que habitas nos céus, eis que como os olhos dos servos olham para os seus senhores, e como os olhos da serva para as suas senhoras, assim nossos olhos atentam para o nosso Deus, até que venha a misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque estamos sobremodo fartos de desprezo. Nossa alma está saturada de escárnios dos que carecem de nada e do menosprezo dos soberbos. Então, a palavra hoje, eu poderia resumir em uma palavra esse salmo, mas a gente vê que pessoas assim, elas se levantam contra a vida da gente, pessoas mesmo que são da igreja. Às vezes pessoas que não é da igreja, elas ouvem os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, então eles ouvem a palavra. Mas às vezes você passa tanta tribulação, por quê? Porque parece que dentro da igreja, certas igrejas, não são todas, tem um espírito de disputa. Então o inimigo coloca na mente da pessoa ali que ela é melhor e que se a outra faz melhor, já vem um espírito de ciúmes e vem um espírito de soberba, porque se acha melhor que os outros. Então aquilo começa assim vir sobre a gente numa forma de desprezo. Por quê? Porque a pessoa não sabe o preço que você está pagando, preço que você pagou, a tribulação que você teve que passar, a provação que você teve que passar. Você ia na igreja, sempre sorrindo, sempre alegre, e nunca ninguém soube a luta que você passou, sendo atribulada pelos teus da casa, por eles mesmos, pelo inimigo, e você fez o quê? Se calou e clamou ao Senhor e diz: eu elevo meus olhos a ti, Senhor. Eu elevo meus olhos a ti e digo: Senhor, é o que estão fazendo comigo. Os soberbos estão me desprezando. E muitas vezes o que nos despreza é o que estão dentro da casa do Senhor. Porque ali é onde o inimigo trabalha. Então a estratégia do inimigo outrora era tirar a pessoa da igreja. Hoje não, hoje ele se infiltra dentro da igreja, usa os fracos na fé para poder se levantar contra os irmãos. Então nós temos que vigiar muito para que a gente não venha fazer isso com um irmão nosso. Mas Deus é fiel e Ele levanta servos de Deus também para quê? Para que você venha reconhecer o teu erro e a tua falha e pedir perdão ao teu irmão. Mas Deus é fiel. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que elevar os nossos olhos e pedir misericórdia pelos nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos, não ter ódio dos nossos inimigos, mas que Deus venha ter misericórdia deles, que eles venham alcançar a graça de Deus, que eles venham alcançar o arrependimento. Por quê? Porque é o inimigo que usa a pessoa. Porque nós temos os nossos dois lados, que é o lado bom e o lado ruim. Então o inimigo ele se aproveita que você tem um sentimento ruim, algo ruim dentro de você e faz com que aquilo aflore na tua vida.
que você tenha ciúme, que você tenha inveja, mas aquele que está firmado em Jesus, o que ele vai fazer? Quando ele recebe um dardo inflamado, uma seta maligna, ele faz o quê? Ele repreende, ele clama o sangue de Jesus e o poder que há no nome de Jesus repreende aquela seta. Então, irmãos, o que a gente faz pelos nossos inimigos? Os soberbos que se engrandecem. Nós sabemos que os soberbos, os que ficam escarneando a palavra de Deus, esses não herdarão o reino de Deus. Mas aquele que ora pelo seu perseguidor, aquele que põe nas mãos do Senhor, aquele que te despreza. Então, que Deus venha ter misericórdia daqueles que se levantam contra a vida da gente. E que a gente venha ter muita graça, para que a gente não fique irado, mas que a gente ore pelos nossos inimigos. Então, é isso que o Senhor está nos dizendo nesse dia de hoje. Irmãos, nunca esqueça disso. Vá chorar aos pés do Senhor, nunca se levante contra teu irmão. Assim como Davi disse, ai de mim se eu levantar contra um ungido de Deus. Mesmo ele sendo ungido dele, ai de mim, ai de você, ai de mim também, se eu me levantar contra um ungido de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel com todos, porque Deus, ele não faz distinção de pessoas. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Então, ele amava você, amava mim quando nós estávamos perdidos no mundo lá, fazendo muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e ele nos amava. Então, ele também ama. Ele ama também o gentio, ele ama também o escarnecedor, ele não ama, é o pecado que eles fazem. Porque outrora nós éramos assim. Então a misericórdia do Senhor nos alcançou, então a gente tem que orar para que a misericórdia do Senhor alcance eles também, que outrora nós éramos assim. E que a gente não veio esquecer de onde que a gente veio. Porque muitas vezes a gente fica com ódio, com raiva de algo que fizeram pra gente, mas outrora nós éramos pior que essa pessoa ainda. Então, irmão, a gente nunca vem esquecer disso. Então, eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.